Olá para vocês, sejam bem-vindos ao módulo 4 do curso Cuidar de Idosos. E nesse módulo 4, o tema abordado será comunicando-se melhor com a pessoa idosa, com a família e com os cuidadores profissionais. O plano de aula será entender que a boa comunicação entre a pessoa idosa, a família e os cuidadores profissionais é fundamental. Também nós vamos aprender como se comunicar com a pessoa idosa dependente, buscando um relacionamento frutífero e melhorar a qualidade do trabalho da família e dos cuidadores. Também a família como elo entre a pessoa idosa e o cuidador deverá ser respeitada e a boa comunicação com o cuidador será a peça-chave nesse processo. E por final, treinaremos técnicas de comunicação tanto verbais como com as comunicações corporais, as comunicações não verbais. E o que é comunicar, gente? Grande parte de nossos pequenos e grandes problemas, sejam eles pessoais ou de toda uma nação ou de todo o planeta, ocorrem devido à incapacidade de comunicação, ou seja, saber ouvir, saber falar, dialogar. Para que nós nos comuniquemos devidamente, deveremos saber falar, expressar em uma linguagem que o nosso ouvinte ou nosso interlocutor entenda e que possa dar um retorno satisfatório, também se fazendo entender. Como define a fonoaudióloga Luciana Betarchini, comunicar é partilhar com alguém um conteúdo de informações, pensamentos, ideias e desejos, por meio de códigos comuns, sendo a linguagem falada a mais utilizada universalmente. E o que é comunicar então? Para que a comunicação seja eficaz entre as pessoas, além de um idioma em comum, nós devemos ter três coisas. Primeiro, uma razoável capacidade verbal, ou seja, estar falando com certa clareza. Em segundo, uma audição que entenda o que está sendo dito. Isto para a pessoa idosa, principalmente a pessoa idosa mais dependente, é fundamental. Repetindo, a audição que entenda o que está sendo dito. Em terceiro, quem está conversando, os interlocutores, tem que prestar atenção na fala, no diálogo travado, ou seja, você falar com clareza, você ouvir com certeza e prestar atenção no que está sendo falado. Falar, ouvir e prestar atenção, então, são os três pré-requisitos simples, porém fundamentais. Vamos lá. Comunicar-se bem com a pessoa idosa, a boa comunicação com a pessoa idosa mais dependente, seja qual for o tipo de dependência que está cometido, é fator primordial para um cuidado de qualidade, um cuidado eficaz. Então, uma boa comunicação da família e dos cuidadores profissionais é fundamental. O cuidador, seja familiar ou seja profissional, deve ter uma boa noção sobre esse assunto que nós estamos falando nessa aula, pois muitos dos problemas advindos da tarefa de cuidar dizem respeito principalmente à falha de comunicação, ou seja, os problemas que enfrentamos têm muito a ver com as falhas de comunicação. A gente não sabe se comunicar, não sabe falar, não sabe ouvir. E o que é pior, muitas vezes nós culpamos a pessoa idosa por não saber fazer isso com a gente, não saber comunicar, ou seja, quem está errado é a pessoa idosa que nós cuidamos, é isso? Tá? Então, temos sempre que pensar por que nós, como familiares, como profissionais de saúde, como cuidadores profissionais, estamos com dificuldade na comunicação. E isso parte de nós, e não somente da pessoa idosa que está mais dependente. Então, gente, trabalhar com pessoas idosas mais dependentes, seja como cuidadora familiar, seja como cuidadora profissional, profissional de saúde, o termo-chave dessa equação é a assertividade. Guardando a palavra assertividade. Temos que ser mais assertivos,
Ser assertivo, ser assertiva é saber se comunicar, saber ouvir, saber ver a posição do outro, passar as informações com clareza e com respeito. Finalmente, conquistar a sua colaboração, conquistar a sua confiança. As várias formas de dependência podem também acometer a capacidade da pessoa idosa falar com clareza, de ouvir e entender o que o interlocutor, no caso, o cuidador, a família, está dizendo e de apreciar, entender e prestar a devida atenção na conversa. Doenças como Alzheimer, AVC, o derrame cerebral, podem dificultar o entendimento do que a pessoa está se comunicando. Pode haver trocas de palavras, não entender a palavra que está falando, frases sem nexos, frases cortadas ao meio, ou seja, a comunicação se torna ineficaz, tanto para falar quanto para ouvir. Outro fator comum na dificuldade de falar é a voz baixa, a rouquidão, o cansaço para falar, muito comum às doenças respiratórias e doenças cardiológicas. Problemas odontológicos também dificultam a fala da pessoa idosa. Próteses dentárias, as dentaduras mal posicionadas, a falta das próteses e o pouco cuidado com a saúde bucal estão também entre os maiores inimigos da boa dicção, da boa fala. A capacidade de ouvir o que está sendo dita. E muito mais que isso, a capacidade de entender o que está sendo falado, está sendo dito, constituem para a pessoa idosa dependente a principal causa de comunicação deficitária. Ou seja, a pessoa idosa não está ouvindo direito, não está ouvindo com clareza, está tendo dificuldade para entender o que está ouvindo. Isso atrapalha muito a comunicação. E nós temos um termo para isso. O termo chama-se disacusia. E o que é isso? Disacusia define a dificuldade de ouvir e de entender o que está sendo ouvido. Não só de ouvir, se está muito baixo, se está inaudível, mas também a capacidade de entender. Se a gente não entende, não consegue. Você ouve o barulho, ouve a frase, mas não consegue entender o que está ouvindo, isso também chama-se disacusia. É muito comum, na terceira idade, a gente fala que é uma das doenças mais comuns é a perda auditiva nas pessoas, principalmente após a 8ª década. É talvez a deficiência mais negada pelas pessoas idosas. Opa, não precisa gritar, eu estou ouvindo perfeitamente. Mentira. Ou estou ouvindo perfeitamente, ela não está tendo noção do que está acontecendo, ela não está entendendo. Então, quando você grita com a pessoa, ela logo entra na defesa. Não precisa gritar, mas também não está entendendo. Então, nós temos que ter uma outra abordagem para essa situação onde a pessoa idosa não se comunica bem. Devemos perceber problemas de audição nas pessoas idosas quando elas também se comportam de maneira mais vaga, quase que isoladas ou isoladas, não procurando o convívio social. Muito comum nas reuniões familiares, nas reuniões sociais, onde a pessoa idosa que não escuta direito, ela fica mais isolada, ela não participa da conversa à mesa, não participa da conversa na sala e normalmente prefere ficar em ambientes mais sozinhos, mais quietos, mais calados, porque ela não entende o que está sendo dito. Então, gente, eu vou dar algumas dicas para vocês de maneiras de falar que favorecem a independência da pessoa idosa ou, se não, são maneiras de falar também que podem favorecer a dependência, podem piorar mais ainda a situação de pessoa idosa mais dependente. Vamos lá, o que favorece a dependência no caso, por exemplo, da apresentação pessoal? Não se preocupe com o seu aspecto, não se preocupe com a sua vestimenta. Você não vai sair mesmo, mas uma coisa que favorece a independência. Não, claro, nós não vamos sair, mas só para você se sentir melhor, vamos lá, vamos dar roupa, vamos fazer a barba, acho que é interessante. No caso de perda de urina, de incontinência, vou trocar sua roupa, você está toda molhada, ai meu Deus do céu. Aí, isso atrapalha, isso dá mais dependência, dá mais vergonha. Enquanto que
favorecendo a independência. Não, você pode ir lá trocar sua roupa. Quando terminar, me chama que eu ajudo você a limpar o chão, limpar o piso, tá? Pode deixar que eu vou te ajudar, não tem problema. Atividade física, né? Favorece a dependência. Pode ficar na cama, não tem mesmo nada para fazer, fica sentado aí e tal. E o que favorece a independência? Que tal se você se levantar e vamos passear um pouco? Isso é interessante, né? Vamos dar um passeio, vamos se mexer um pouquinho, vamos fazer com que, né, você descanse um pouquinho dessas suas costas aí cansadas, de ficar muito tempo sentado. Vamos dar uma volta, vamos ver lá fora como é que tá, vamos pegar um solzinho. Isso tudo favorece a independência. No caso da alimentação, favorecendo a dependência, piorando a dependência. Vamos lá, vamos sentar logo, vamos colher logo, eu vou te dar comida logo, vou te dar comida na boca, porque nós já estamos atrasados. E favorecendo a independência, favorecendo que a pessoa faça sozinha. Hoje nós vamos sentar na mesa um pouquinho mais cedo, uma meia hora mais cedo, para você comer com tranquilidade, você vai comer com a sua própria mão, e a gente pode sair um pouco mais cedo e chegar na hora no nosso compromisso com o médico, por exemplo. Na parte de higiene e banho, causando dependência, me dá sua toalha, deixa que eu te enxugo sozinho. E melhorando, favorecendo a independência. Vou te dar toalha para que você vai se enxugando, principalmente a parte de cima, o cabelo, a cabeça, o pescoço, e nas pernas, se você precisar, eu te ajudo, tá? Eu vou enxugando devagarzinho suas pernas. E finalmente, na hora de vestir, um exemplo que a gente pode falar de maneiras assertivas que você não piore mais a dependência, né? Mas vestindo e você falando de qualquer maneira, piorando a dependência. Deixa que eu te vista, é muito mais rápido, você não precisa se preocupar com isso. Deixa que eu faço tudo sozinho. E favorecendo a independência, nós vamos escolher a sua roupa que você vai pôr e você vai devagarzinho se vestindo, tá? Se precisar de alguma ajuda, você me chama. Ou seja, até nas maneiras que falamos para a pessoa idosa, a gente pode piorar a dependência ou melhorar a independência. Dicas para melhorar, então, a comunicação com a pessoa idosa mais dependente. Então, é claro, otimizar os pré-requisitos que já falamos para uma boa comunicação com a pessoa idosa. Óculos, otimizar a visão e, se necessário, um aparelho auditivo, tá certo? Então, enxergar bem, principalmente ouvir bem, tá? Ficar atento a isso aí, se precisar levar no otorrino, se precisar levar na fonoaudióloga para avaliar a audição e a capacidade de entendimento. E junto com isso também enxergar bem. O oftalmologista, se precisar de usar óculos, se precisar de fazer sua cirurgia de catarata, tratar sua retina, é muito importante. Olha, gente, sempre tratar a pessoa idosa com respeito, chamando-o sempre pelo nome. Evitar expressões como vovô, minha criança, coitadinho, ou paciente do leito tal, né? Aquele que tem Alzheimer, ou seja, sempre falar, dar adjetivo para as pessoas mais dependentes, tá? Isso não é legal, isso faz com que a pessoa fique mais isolada ainda, tá? E é um desrespeito. Então, chamar sempre pelo nome, porque lembrar que o seu nome é o seu maior patrimônio. É a sua marca registrada no mundo cheio de Josés e Marias. Nada é mais importante que seu próprio nome. Repito, nada é mais importante na tua vida de que teu próprio nome. Quando alguém pronuncia o seu nome, isso deve soar como música para os seus ouvidos. Dicas para melhorar a comunicação com a pessoa idosa dependente, mais dicas ainda, mantenha sempre a tranquilidade, mostre-se calmo, seja flexível, não exija aquilo que a pessoa idosa não possa dar. Calma, tranquilidade, flexibilidade, paciência, não peça uma coisa que a pessoa idosa não possa dar. Não tenha pressa para falar e não fique com pressa de ouvir o que a pessoa idosa quer falar. Procure guiar a conversa, ajude a se comunicar. Não controle a conversa, não deixe a pessoa idosa falar só o que você quer, ou seja,
trave realmente um diálogo, faça realmente um relacionamento, troque informações. Você fala e você recebe as orientações e as falas das pessoas idosas também, tá? Não controle a conversa, isso é muito importante. Não é só porque a palavra que sai da tua boca é que tem importância ao se ouvir. Pense sempre nessa frase. Não é só o que você fala, é a sua comunicação não verbal. É o que o seu corpo fala. Os seus gestos, a sua carga emotiva da voz, o conteúdo do que você fala e a representação do que se fala por quem está falando. Pode ser que você está falando a coisa mais séria do mundo e a pessoa entenda que é uma mentira. Você entende que você está sendo falsa. Pode ser com a sua representação de voz, uma grande, né, mentira, assim, uma coisa assim, não tem nada a ver, entende? Falando só por falar, mas você fala de uma tal maneira que qualquer um acredita. Então, a sua composição corporal, a sua expressão não verbal, né, o seu corpo fala, também é muito importante. Então, cuidado com o que você fala e da maneira que você fala. Esteja sempre olhando para a pessoa idosa quando falar com ela. Perceba se ela está olhando para você e entendendo o que você está dizendo. Tá certo? É muito comum falar de lado, falar de costa, e a pessoa idosa não vai te entender. Ela faz muita leitura labial, ela olha para a sua face, ela olha para os seus lábios e entende melhor o que você está falando. Evite mostrar-se com raiva ou chateado com a pessoa idosa. O olhar de tranquilidade e bondade, o olhar de carinho e o bom humor contagia qualquer pessoa. Imagine isso praticando com a pessoa idosa que é seu cliente ou que é seu familiar. Então, bom humor, tranquilidade, bondade, carinho, sentimentos bons. Numa conversa, nunca discute ou tente convencer. Geralmente, quando isso acontece, a conversa fica chata, áspera, fica pesada, complexa e a pessoa idosa custa a entender o que você está falando. Então, nunca tente ganhar uma discussão, tá? Isso só vai atrapalhar o seu relacionamento com a pessoa idosa. Mais dicas, gente, vamos lá. Deve-se falar claro e lentamente, sem elevar muito a voz e, se for necessário, repetir as palavras com o mesmo sentido. Por exemplo, o José, vamos tomar banho? Vamos lavar o corpo? Vamos entrar no chuveiro? Entendeu? É a mesma frase com vários significados, vários sinônimos, né? Várias coisas significando a mesma coisa, né? Para fazer o entendimento ficar melhor, né? Tomar banho, lavar o corpo, né? Vamos entrar no chuveiro. Um exemplo para vocês, esse tipo de repetição sempre vai facilitar a comunicação. Outra coisa também, frases simples e curtas, enfocando somente uma ideia ou uma opinião de cada vez. O que eu quero dizer com isso? Se você falar uma frase longa, muitas vezes uma frase que você quer explicar um contexto muito mais complexo, uma história muito mais complexa, normalmente a pessoa idosa, principalmente que tem problemas de memória ou que tem problemas de audição, vão ter muita dificuldade para entender. Então, histórias simples, frases curtas, né? E sempre dando uma orientação a mais, né? Lembra da Maria, a sua irmã, a sua filha? Lembra do João, o seu vizinho? Isso tudo ajuda também. Para os portadores de Alzheimer, de demência, quando fizer uma pergunta ou propor uma escolha, né, nunca dê muitas opções, né? Ô, mamãe, a senhora prefere a saia azul ou a saia marrom? Qual saia que você quer? Ela tem um cabide cheio de saias lá, cheio de vestido, né? E ela vai ficar meio perdida. Onde é que eu vou ficar? O que eu vou fazer? Então, mamãe, a senhora prefere a saia azul ou a saia marrom? Dê um tempo para a pessoa entender, a pessoa idosa entender o que foi dito, certo? Nunca fique pulando etapas, né? Fale com clareza e dê aquele tempinho de pelo menos 30 segundos para a pessoa responder com calma e ver se ela entendeu. Vamos falar então da família da pessoa idosa. Mais de 90%
desculpem, mais de 90% de todas as pessoas idosas dependentes ainda são cuidadas por suas famílias em suas próprias casas, tá? Né? O cuidado é feito dentro da casa da pessoa idosa. 90% das pessoas idosas são cuidadas dentro de casa. Antigamente era muito mais fácil cuidar de nossas pessoas idosas, pois as famílias eram numerosas e sempre havia pelo menos uma ou duas filhas para essa tarefa. Hoje as famílias são menores, com poucos filhos e que trabalham fora ou moram em outra cidade. Principalmente as filhas estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e muito ajudam no orçamento familiar. Isso é um exemplo claro também as próprias cuidadoras profissionais, né? Elas trabalham fora na casa de outras pessoas e talvez sejam as únicas responsáveis por todo o orçamento familiar, ou seja, as famílias estão pequenas e as mulheres estão trabalhando mais fora. É cada vez mais comum famílias pequenas, mas que moram também numa mesma casa, onde convivem juntos o avô, a avó, os pais, os filhos e até os netos. Não raro ocorrem famílias de pais separados, onde os membros da mesma casa não possuem laços de sangue, né? A mãe é separada, o pai é separado, os filhos do pai morando com os filhos da mãe, entendeu? Olha que interessante isso. Lembrar, é claro, que nossos pais e avós estão atingindo idade bastante avançada, acima de 80 anos, retrato do aumento da expectativa de vida de toda a população brasileira. Lembre da expectativa de vida das mulheres chegando aos 80 anos? Outro dado importante, gente, é o pouco contato presencial e intimidade da família, mais ainda com seus idosos. Nós estamos na era da internet, a era do WhatsApp, a era do Instagram, do TikTok, do Facebook, tá? Ou seja, não tem mais aquele convívio, quase não se tem mais aquele convívio na mesa para jantar, na mesa para almoçar, na sala para ver algum programa de televisão em conjunto. Tudo hoje é celular e internet. Vamos falar agora do cuidador profissional e a família da pessoa idosa. Além de ter uma boa comunicação e simpatia pela pessoa idosa que cuida, o cuidador profissional, a cuidadora profissional terá que ter um bom relacionamento com a família da pessoa idosa, principalmente com a cuidadora, o cuidador familiar principal, aquele que mora junto e que cuida e que precisa da ajuda do cuidador profissional. Afinal de contas, quem contrata, quem avalia, quem paga o salário da cuidadora, do cuidador profissional é a família. E se não ficar satisfeito com o trabalho do cuidador, da cuidadora, quem dispensará também será a família. Faz parte do trabalho, do currículo do cuidador, saber relacionar-se com as pessoas com quem trabalhará, seja a pessoa idosa em questão, seja a família da pessoa idosa. A casa da pessoa idosa, gente, e de sua família, isso tem que ficar muito claro, tanto para a família quanto para o cuidador. A casa da pessoa idosa e de sua família é um santuário, já falei isso nas aulas anteriores. Isto significa que todo respeito e discrição da parte do cuidador é muito importante. Respeito aos costumes da casa, aos horários das rotinas diárias, de acordar, tomar banho, fazer refeições, ter o lazer. Respeito às tradições, respeito à espiritualidade, à religiosidade. Nunca questionar e nunca confrontar com o que possa achar que é certo para o cuidador ou não, certo? Não se deve questionar, não se deve confrontar. O que o cuidador acha fica para ele. A casa da pessoa idosa e da família é um santuário. Discrição significa não passar para as outras pessoas fora da casa o que acontece na casa da pessoa idosa. Fatos e situações que se passam lá dentro no dia a dia. Ser discreto. O cuidador profissional, ao trabalhar na casa de uma pessoa idosa, de um idoso, recebe o aval da família para entrar na sua rotina, para participar de suas atividades e da intimidade da casa. Nunca achar que, ao ser recebido e bem tratado na casa do idoso,
poderá tomar determinadas atitudes, tais como dar opiniões quando não se é solicitado, dizer se algo está certo, se algo está errado, confrontar com a família em relação ao cuidado do idoso, ou seja, sempre acatar o que a família acha que é melhor. É lógico que você pode discutir alguma situação ou outra, mais por conhecimento, mas nunca ficar confrontando, certo? A gente muitas vezes mexe com, pode ser diferente a rotina da família e também pode ser diferente os valores que essa família tem, os valores que essa casa tem. O cuidador, entretanto, não deve ter atitude somente de submissão. O que se alerta é ser reservado e respeitoso. É a cuidadora ser reservada e respeitosa. Vamos lá. A família e a pessoa idosa. A família ajuda muito a pessoa idosa quando mantém os laços afetivos, respeita a sua vontade, opiniões e crenças, tem paciência e compreensão das limitações físicas e mentais da pessoa idosa dependente, possibilita o convívio familiar e faz sentir-se útil e importante, ou seja, valoriza a pessoa idosa. E a família prejudica a pessoa idosa quando abandona, ignora, menospreza, considerando como um velho imprestável, superprotege, não deixando fazer nada, diminuindo muito o nível de autonomia e de independência. Superprotege e deixa só na cama, não deixa fazer nada, nunca deixa que a pessoa idosa, quando pode, ajuda. Agora, a família ajuda o cuidador, né, quando? Agora, então, é em relação à família e o cuidador profissional. A família ajuda o cuidador profissional quando? Auxilia no cuidado para com a pessoa idosa, supervisiona suas funções sem interferir, dando-lhe condições de realizar um bom trabalho. Trata como profissional respeitando seus direitos trabalhistas, reconhecendo seus direitos e deveres, incentivando e dando oportunidade para o cuidador também se capacitar. Agora, a família dificulta o cuidador quando abandona a pessoa idosa ou fica ausente às necessidades dela, interferindo no seu trabalho e impossibilitando ou atrapalhando as funções do cuidador, ou seja, literalmente atrapalha a vida do cuidador no cuidado da pessoa idosa, né? A família, normalmente, nesses casos, tem muitas disputas, muitas crises familiares, e o cuidador, infelizmente, ele fica no meio, ele acaba ficando no meio dessas disputas. Quando determina que realize tarefas que não são da sua competência também, isso prejudica, isso dificulta. Quando determina que realize tarefas que não são da sua competência e nem inerentes à sua atividade, e não respeita o acordo trabalhista firmado quando assinou a carteira, ou seja, vai trabalhar de cuidador de idosos, acaba sendo, né, empregada doméstica de toda a família. Tá errado isso aí, tá? É profissão de cuidador de pessoas idosas. Vai cuidar exclusivamente das pessoas idosas na medida do possível. E que perguntas que as cuidadoras profissionais devem fazer, né, que fazem crescer profissionalmente? Eu sei que esperam de mim no meu trabalho? Eu tenho a oportunidade de fazer o que eu faço de melhor todos os dias? Essa família me dá a oportunidade de fazer? Eu consigo fazer um bom trabalho? Na última semana, né, nos últimos 7 dias, eu recebi reconhecimento ou elogios por receber, por realizar, por fazer um bom trabalho? Certo? Isso é interessante, esse feedback é interessante, né? As outras cuidadoras que trabalham comigo, ou na casa de repouso, ou na casa da família, né, elas se importam comigo como pessoa, eu sou valorizada. Tem alguém que estimule o meu desenvolvimento, alguém na família que realmente vê que eu estou querendo melhorar e me ajuda nisso aí, me ensina mais coisas. Eu estimulo alguém. As minhas opiniões contam, né? O que eu falo, às vezes dou uma opinião tranquila, bem colocada, sem interferir na religiosidade, na espiritualidade, nas tradições da família, mas eu dou aquela opinião, aquele toque, principalmente relativo ao cuidado.
Elas são levadas em conta? A minha postura profissional me faz sentir que o meu trabalho é importante? Faço amizade com outros cuidadores profissionais? Nos últimos 6 meses, alguém na casa, alguém da família, da casa onde trabalho, falou comigo sobre o meu progresso, que você está melhorando, que você está cada vez melhor? No último ano, tive a oportunidade de me capacitar, de me reciclar, de aprender, de crescer profissionalmente? Gente, são perguntas que fazem crescer o cuidador profissional, de maneira mais assertiva. Isso é muito interessante. E no final, as 10 relações, os 10 mandamentos os 10 mandamentos das relações humanas. Primeiro mandamento: fale com as pessoas. Não há nada de tão agradável e animado quanto uma palavra de saudação, particularmente hoje em dia, quando precisamos de sorrisos mais amáveis. Bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem com você? Segundo, sorria para as pessoas. Lembre que quando ficamos com raiva, franzimos 72 músculos. E quando sorrimos, franzimos apenas 14 músculos. Olha que interessante, sorrir também relaxa e faz bem para a gente. Terceiro, chame as pessoas pelo nome, já disse isso. A música mais suave para muitas pessoas ainda é ouvir o seu próprio nome. Quarto, seja amigo e prestativo, seja amiga e prestativa. Se você quiser ter amigos, você precisa ser amigo. Quinto, seja cordial, fale e age com sinceridade. 6. Interesse-se sinceramente pelos outros. Lembre-se que você sabe o que sabe, porém você não sabe o que os outros sabem. Seja sincero e seja interessado sinceramente nas outras pessoas. 7. Seja generoso em elogiar, cauteloso em criticar. Os líderes elogiam e sabem encorajar, dar confiança e levantar a moral de outras pessoas. 8. Saiba considerar os sentimentos dos outros. Existem 3 lados numa controvérsia, numa contenda: o lado seu, o lado do outro e o lado de quem está certo. 9. Preocupe-se com a opinião dos outros. 3 comportamentos muito interessantes para um verdadeiro cuidador de pessoas idosas. Ouça, aprenda e saiba elogiar. Ouvir muito, sempre aprender e sempre elogiar, principalmente a pessoa idosa que você cuida. E em 10º, procure apresentar um excelente serviço. O que realmente vale em nossa vida é aquilo que fazemos de melhor, de excelência para as outras pessoas. No caso, principalmente o nosso idoso, a nossa idosa com quem trabalhamos. E para fechar essa aula, esse módulo número 4, vou deixar para vocês a dica de vocês lerem o nosso pequeno guia, Cuidando com Carinho, um guia para familiares de pessoas idosas e dependentes. E num dos últimos capítulos, tem um capítulo especial sobre a boa comunicação entre a família, entre a pessoa idosa dependente, entre os cuidadores profissionais que cuidam dessa pessoa idosa. Então esse pequeno guia foi feito com muito carinho para vocês e vai ser de muita valia nesse nosso curso Cuidar de Idosos. Não deixem de ler. E finalmente chegamos ao término do módulo 4. Parabéns para vocês, vocês cumpriram 68% do nosso curso, tá? E vamos partir agora para o módulo número 5, que vai ser o maior módulo do nosso curso, onde falaremos sobre rotina com pessoas idosas. Eu sempre falo que é a alma do nosso curso, é o módulo 5. Então, até lá, e vamos estudando as rotinas de cada dia para as pessoas idosas mais dependentes. Um grande abraço para vocês e até a próxima.